Se eu te dissesse que existe um lado oculto da história humana, um lado cheio de invenções tão incríveis, tão poderosas e tão avançadas, que poderiam ter mudado completamente o mundo como você o conhece hoje, você acreditaria? Pois é exatamente isso que vamos revelar agora. Prepare-se, porque o Revela Mundo vai te mostrar as primeiras 5 tecnologias perdidas que poderiam ter adiantado nossa evolução em séculos. Armas impossíveis, máquinas misteriosas e gênios esquecidos. Você está prestes a descobrir o que o mundo poderia ter sido, mas nunca foi. Em quinto lugar, temos a máquina de Anticítera, o primeiro computador do mundo, desaparecido por 2000 anos. Se existe uma invenção perdida que realmente teria mudado o mundo moderno, ela é a máquina de Anticítera. Descoberta em 1901 dentro de um naufrágio grego, essa máquina de bronze, corroída, quebrada, cheia de engrenagens complexas, deixou cientistas completamente perplexos. Por quê? Porque ela é um computador analógico extremamente avançado, criado aproximadamente entre 150 a.C. e 100 a.C. E quando eu digo avançado, eu estou falando de algo que a humanidade só voltou a construir 19 séculos depois. Sim, 19 séculos. A máquina de Anticítera possuía engrenagens com precisão milimétrica, cálculos astronômicos complexos, movimento sincronizado, função de prever eclipses, simulação dos movimentos planetários, um calendário astronômico, possíveis funções para a navegação marítima. Se essa tecnologia não tivesse desaparecido com o naufrágio e com o declínio desse conhecimento grego, o mundo moderno seria completamente diferente. Como seria o mundo hoje se ela tivesse sido preservada? Provavelmente a revolução científica teria começado 1000 anos antes. Sistemas mecânicos complexos surgiriam muito mais cedo. Podíamos ter relógios, navegação precisa e observatórios avançados desde a Idade Média. A exploração do oceano seria muito mais segura e precoce. E imagine o impacto disso na história. Explorações, descobertas, navegação global, tudo teria acontecido séculos antes. Só que esse conhecimento se perdeu. A máquina naufragou, seus construtores morreram e seu segredo ficou escondido por quase 2000 anos, praticamente congelado no fundo do mar, até ser reencontrado por acaso. E hoje, olhando para ela, fica claro, a humanidade já foi muito mais avançada do que imaginamos. É por isso que ela abre nossa lista. E aqui no Revela Mundo, essa é apenas a primeira peça desse quebra-cabeça impressionante. Em quarto lugar, temos o fogo grego, a arma perdida, que poderia ter mudado a guerra moderna. Imagine uma substância que queima na água, que gruda no inimigo, que não pode ser apagada, que provoca pânico, destruição e um impacto psicológico devastador. Imagine agora que essa substância era usada pelo Império Bizantino há mais de 1300 anos. Sim, estamos falando do temido fogo grego. Essa fórmula era tão poderosa e tão secreta que foi tratada como um código militar absolutamente protegido. Apenas algumas famílias tinham acesso total à receita e ao modo de aplicação, até que, com o declínio do Império, o segredo simplesmente desapareceu. Mas o que exatamente perdemos? Pesquisadores modernos tentaram reproduzir a fórmula. Usaram petróleo cru, cal viva, resina, enxofre, nitrato, fósforo, misturas inflamáveis diversas. Mas nenhuma recriação moderna conseguiu igualar o poder descrito por testemunhas da época. O fogo grego ardia mesmo debaixo da água, não podia ser apagado por métodos conhecidos, era lançado por sifões. Uma espécie de lança-chamas antiga, fundia metal, transformava batalhas inteiras em paredes de fogo. Se essa invenção tivesse sobrevivido e evoluído, a tecnologia bélica moderna seria completamente diferente. Imagine, armas antinavio extremamente mais potentes no século X, defesa marítima alterada profundamente, grandes invasões históricas tendo outro resultado, o domínio do Mediterrâneo sendo completamente diferente, potências surgindo ou desaparecendo de acordo com o acesso a essa arma. Alguns historiadores acreditam que se o fogo grego não tivesse desaparecido, Constantinopla jamais teria caído. Ou seja, essa é literalmente uma invenção perdida que mudou o destino do mundo simplesmente por ter deixado de existir. Em terceiro lugar temos o cimento romano, um material que sobreviveu 2000 anos e nós perdemos a receita. Você já reparou que muitos prédios modernos começam a rachar, absorver umidade ou desmoronar depois de alguns séculos? Ou nem isso? Agora
Agora compare isso com Panteão Romano, aquedutos, portos antigos, estruturas que resistiram a terremotos, construções expostas ao mar por 2000 anos, obras que nunca receberam manutenção moderna. Como é possível esse concreto romano ser tão durável? Por muito tempo, historiadores acreditavam que os romanos eram simplesmente bons pedreiros, mas hoje sabemos a verdade. Eles criaram um tipo de concreto extremamente avançado, e a fórmula foi totalmente perdida por mais de 1400 anos. Pesquisas recentes descobriram que o segredo estava na combinação de pozzolana, cinza vulcânica, cal, água do mar, reações químicas que formavam um cristal raro chamado tobermorita. Esse cristal literalmente fortalece o concreto com o tempo. Ele se autorregenera, se reconstitui e se torna mais resistente a cada ano. Agora imagine, se essa tecnologia tivesse sido preservada, cidades modernas teriam construções quase eternas, portos seriam indestrutíveis, estruturas gigantescas durariam séculos sem manutenção, economizaríamos trilhões em reformas e reconstruções, barragens e pontes seriam muito mais seguras, países inteiros teriam infraestrutura praticamente imortal. Hoje, depois de muitos estudos, conseguimos aproximar a fórmula romana, mas não recriá-la perfeitamente. Ou seja, a humanidade realmente perdeu um dos materiais mais incríveis já inventados, e isso teria impactado o mundo de uma forma inacreditável. Em segundo lugar, temos a lâmpada de Dendera, a possível tecnologia elétrica do Egito Antigo. Essa invenção é cercada de mistério. Dentro do templo de Dendera, no Egito, existe um conjunto de relevos que muitos acreditam representar uma lâmpada elétrica primitiva. Claro, há debate. Alguns egiptólogos afirmam que trata-se apenas de simbologia religiosa, mas a representação é realmente muito curiosa. Ela mostra um bulbo alongado, uma espécie de filamento ou serpente dentro, um cabo semelhante a um fio elétrico, uma base que parece um dispositivo de energia. E para tornar tudo ainda mais intrigante, existe um artefato arqueológico real que comprova que os antigos tinham conhecimento de eletricidade, a bateria de Bagdá. Isso abre a pergunta: se algumas civilizações antigas dominaram eletricidade básica, será que outras civilizações, como os egípcios, avançaram ainda mais e depois perderam tudo? Se a tal lâmpada de Dendera fosse realmente uma lâmpada funcional, isso significaria que os egípcios tinham iluminação artificial mais de 2500 anos antes da invenção das lâmpadas modernas. Poderiam ter trabalhado em túneis e câmaras sem fuligem, poderiam ter desenvolvido técnicas de engenharia completamente diferentes, talvez até um início de eletroquímica avançada. E se esses conhecimentos não tivessem desaparecido? Talvez tivéssemos desenvolvido tecnologia elétrica básica por volta de 1500 anos antes de Cristo, o que mudaria completamente todas as eras seguintes. Imagine, energia elétrica na Idade do Bronze. Sim, parece absurdo, mas o incrível é que alguns indícios arqueológicos realmente apontam para experimentos elétricos antigos. Em primeiro lugar, temos o aço de Damasco, o metal impossível, perdido no tempo. O aço de Damasco é talvez o maior enigma metalúrgico da Idade Média. Ele era usado principalmente em espadas, lanças e lâminas, mas o mais impressionante não era a aparência, e sim as propriedades. Flexível, mas extremamente resistente, capaz de cortar aço comum, afiado por muito mais tempo, quase impossível de quebrar, com um padrão ondulado hipnotizante e extremamente leve. Uma espada de Damasco podia literalmente cortar lâminas de ferro comuns, dobrar sem quebrar, manter o fio por anos, resistir a impactos absurdos, ser mais eficiente que muitos metais modernos. O segredo do aço de Damasco era a pureza das matérias-primas, a técnica de forja, o uso de carvão vegetal especial, processos de aquecimento e resfriamento únicos, um tipo raro de aço chamado woods, importado da Índia. Mas quando as rotas comerciais mudaram, quando a Índia deixou de produzir o woods, quando os mestres ferreiros morreram, a receita simplesmente desapareceu. Simples assim. As últimas lâminas de Damasco foram feitas por volta do ano 1750, e desde então, ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu reproduzir exatamente a mesma qualidade. Mesmo com nanotecnologia moderna, metalurgia avançada e microscópios eletrônicos, ainda não conseguimos igualar o processo antigo. Agora imagine, se essa tecnologia tivesse sido preservada, se tivesse evoluído, se tivesse sido usada em construções, ferramentas, veículos, máquinas, teríamos estruturas mais leves e fortes, ferramentas cirúrgicas quase perfeitas, motores mais resistentes, veículos mais eficientes, armas com durabilidade muito maior, engenharia pesada mais avançada. É uma invenção que literalmente poderia ter antecipado a era do aço por séculos. E por ter desaparecido, o mundo é menos avançado do que poderia ser. E aí, ficou imaginando como seria viver em um mundo onde essas invenções nunca tivessem desaparecido?
desaparecido? Pois esse foi só o começo. As próximas partes revelam tecnologias ainda mais bizarras, avançadas e inacreditáveis. Se você gostou desta primeira parte, já deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe. Nos vemos na parte 2. E pode confiar, ela é ainda mais chocante. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau.